Para você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Esse equipamento é do Andrevan, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele enviou para cá e enviou um áudio explicando o que ele queria que eu fizesse. Eu só não entendi por que ele enviou o cabo de carregar o celular. Como é que ele vai carregar o celular? O cabo do microfone é original do VR9000, tá com as folguinhas. A ideia que eu vou dar para você que está com vontade de enviar o seu rádio para alguém é o seguinte: compra estopa. Olha aqui, o rádio vem solto. Aí ele pode quebrar o painel, pode quebrar o S-meter, pode quebrar os botões de liga e desliga, volume, pode quebrar o seletor de canais. O seletor de canais, então, é mestre para poder quebrar. Então não manda assim não, tá? Olha só, o negócio vem batendo. E outra coisa, evita de colocar fita no plástico bolha. Evita de usar plástico bolha, é bom você usar estopa, porque o plástico bolha não tem nem bolha mais. Com 2 dias de uso, o plástico bolha fica sem bolha, entendeu? Ele arrumou um paninho aqui para acondicionar o rádio, que legal. Essa borrachinha aqui é pra gente colar no suporte e não colar no rádio. Menos mal que já cortou aqui, né? Tá vendo? O rádio já foi aberto. E o que incomoda o nosso companheiro? É a mesma narrativa da maioria das pessoas que adquirem um rádio analógico. E qual que é a narrativa? Você liga o rádio e daqui a um tempo ele sai de frequência. Você está conversando em SSB toda hora, você tem que ficar dando toque na sintonia. Se você está no lugar quente, a sintonia altera. Se você está no lugar frio, a sintonia altera. O eco não está legal, o áudio não chega longe, o sinal do rádio não chega longe, ele não recebe tão bem. A recepção ela tem 2 características. Primeiro, podem ser os escute que não estão ajudando, né, na filtragem, ou pode ser a antena estacionária. Se você tiver uma antena que não está legal, seu rádio fica surdo. No rádio não tem muito o que fazer, porque a recepção não depende dele, depende da antena. Mas na transmissão depende 100% do rádio. Contudo, porém, entretanto, se a antena não estiver calibrada, o rádio também não emite sinal da forma que deve emitir. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode deixar o rádio com a transmissão muito boa, mas no caso do VR9000, isso sempre vai ter um limite. Por que desse limite? Porque esse rádio não tem controle de ganho de microfone. E normalmente as pessoas que têm esse rádio, elas gostam do eco, elas gostam de manipular o eco, elas gostam de fazer um balaio, de fazer uma brincadeira. E rádio com manipulação de eco, ele é incompatível com áudio muito forte. Então não tem a possibilidade da gente fazer nesse rádio o que a gente faz no Aquario RP80, de deixar aquele áudio extremo, aquele eco tipo locutor. Porque se você vai deixar o retorno ligado, no caso aqui, quando você liga o eco, o retorno liga. Se você quiser fazer o eco tipo locutor aqui, dá para fazer, mas a gente tem que colocar uma chavinha extra para quando você ligar aqui o eco tipo, e deixar no tipo locutor, ele simplesmente desativar o retorno. Porque senão como é que você vai modular com microfonia? Fica muito difícil, né? O cliente quer que eu tire do rádio as características que são inerentes a ele. E para quem não entendeu, se você comprou um rádio analógico e ele foge um pouquinho em frequência, é isso mesmo que você vai ter. Porque o rádio é assim. Então olha só, liguei o rádio e vou deixar ligado aqui uns minutos. Daqui a pouco ele vai mudar a frequência. Por que ele vai mudar a frequência? Porque os componentes vão aquecendo. E na medida que aquece e esfria, o sintoma de alteração de frequência desse rádio, ele aumenta. Ele foge mais frequência. Então não tem como deixar de ser assim a natureza que trabalha dessa forma, entendeu?
Antes de abrir o rádio, eu quero fazer um teste nele aqui na carga fantasma, igual eu faço com o RP80. Outro equipamento, ó, volume no meio-dia, RF gain no meio-dia, no mesmo canal. Vamos ver quanto a microfone. Alô? Muito pouco áudio, sabe? Um rádio baixinho. Eu tô para te falar que um RP40 tem mais áudio que esse rádio aqui. Vamos ver se tem eco. Alô? Alô? Porque isso cria-se um estigma, né? VR9000, todo rádio precisa de um talento, não tem jeito. Alô? Alô? Áudio feio. Olha só, do lado aqui do microfone, aqui, cara. Você não tem nada, do lado, colado na boca, aqui. E da... Ô, Luta. Vamos ver a potência do rádio em AM, depois a gente continua na sintonia. Amplitude modulada 13.8 watts, com a potência aberta, fechada 7.26. Modo... Vamos ver FM, mesma coisa. Modo SSB. (21.3 watts em USB, 21.7, 21.8 em LSB. Vamos conferir o consumo. No modo SSB, 7 amperes. No modo amplitude modulada, 6 amperes. No modo FM também, 6 amperes. Vamos ver quanto a demodulação e espúrios. Demodulação. Olá. Com 20% de transmissão, a demodulação do rádio é suprimida. O rádio está desalinhado também. Quanto à emissão de espúrios, eu vou começar lá na banda A, 25, deixa eu colocar no dígito 20, 25855, dígito 20, banda A. Vou começar aqui no modo FM, AM, USB, LSB, banda B, banda C, banda D. Vou baixar a potência do rádio. Nesse rádio aqui não muda nada. Abrir a potência, modo LSB para modo USB. Agora modo AM, modo FM, banda E e banda F de FM para AM, para USB, para LSB. Beleza, vamos ver a recepção. Gerando sinal. Espera aí. Pronto. Tá fora, tá em LSB, USB e amplitude modulada. O que quer dizer isso? Tem uma discrepância de LSB para USB e para amplitude modulada, e essa discrepância pode não ser muito perceptível, pois se trata de uma simulação, mas na prática um lado está suprimindo o outro, entendeu? É também a diferença de demodulação, quando um lado suprime o outro. E a gente está falando de um equipamento que USB e LSB compõem amplitude modulada. Vamos fazer o teste aqui de sensibilidade de microfone. Espera aí. Beleza. Deixa eu desligar o bip. Ó, estou usando o microfone original do rádio. Vamos ver como é que está a sensibilidade do microfone ali, ó. Nenhuma, né? O rádio simplesmente ele não consegue captar o áudio. A gente vê que até um Aquario RP80 tem mais sensibilidade do que o VR9000, mas com certeza esse rádio foi palitado, foi mal palitado, e por isso que o proprietário está reclamando que o rádio não chega para lado nenhum. Tá vendo lá? Eu estou mostrando aqui o microfone a essa distância porque esse rádio era para ter mais sensibilidade nesse sentido. Ó, eu estou colando a boca no microfone agora. Olha ali, ó, com o microfone colado na boca, ele ainda mostra uma sensibilidade pífia, tá vendo? A gente vê que está realmente uma coisa suprimindo a outra, não funciona.
E é isso que a gente vai trabalhar nesse rádio, para ter uma sensibilidade maior. Até por conta da clareza, né? Quando você vai falar, a pessoa tem que te compreender assim, de forma suave. A gente até pensa assim, pô, colocar um eletreto. Claro, eletreto é o que há, né? 1000 ohms é sempre melhor do que uma cápsula de 400, 500 ohms. Mas nesse caso aqui é um rádio que está realmente precisando de refazer o sistema de áudio, refazer o PA de áudio, vamos chamar assim. É a parte mais prática que você que trabalha mais ou menos com isso já entendeu. E aumentar a sensibilidade de captação, que vai ser uma luta para a gente poder fazer, porque o rádio ele demanda um retorno de áudio. A pessoa quer falar o microfone e ela quer manipular o eco. Então vai ser uma luta aí a gente poder acertar esses detalhes. Alemão, isso é possível? É possível um meio termo. Não dá para deixar o rádio completamente escancarado como a gente faz com o RP80, porque não tem controle. Uma coisa que você não tem freio, como é que você vai soltar a ladeira abaixo? Não é assim que funciona, entendeu? Vamos ver se o problema do rádio está só na derivação de frequência, porque não dá para fazer um rádio analógico não derivar a frequência. Depende da temperatura. O rádio está ligado aqui tem mais de 4 horas. Eu até almocei, né? Eu peguei no rádio, era 7 e pouco da manhã, e deixei o rádio ligado. Então, como o ambiente aqui está em, deixa eu ver, 26 graus ele estabilizou. Ó, ele estabilizou para cá, estabilizou para lá. Mas se você começar a usar o rádio, ele vai esquentar e com certeza ele vai derivar a frequência. Só que o derivar a frequência do rádio analógico, você tem que compreender que o botão de sintonia, eu não sei se a sintonia está unificada ou não, a gente vai olhar isso agora, mas se a sintonia estiver unificada, mesmo que ele saia fora aqui, é só você corrigir. Você corrigiu aqui no botão, ele vai estar na frequência. O importante é o rádio estar na frequência, transmissão e recepção. Porque aí, mesmo que ele mostre uma derivação aqui, você acerta ela no botão de sintonia. Para isso que existe o botão de sintonia, né? Para você usar. Então vamos ver aqui. Vamos aproximar. Amplitude modulada. O rádio está bem fora de frequência ali, ó, tá vendo? Mostra uma coisa, tá por 0,3 fora na frequência. Agora modo USB. Tá na mosca. Modo LSB tá fora, tá vendo? O colega reclamou também do New Light aqui, do painel do rádio, que tá muito forte. Vamos ver se quando o colega colocou o LED aqui, nesse emitter, se ele teve o trabalho de manter a lâmpadazinha, porque a lâmpadazinha ela funciona como um regulador de tensão para aquele transformador que mantém esse painel aceso. Se a gente troca a lâmpada por uma resistência, esse painel aqui rapidinho queima, porque você tem que calcular as variações da fonte de alimentação que você vai usar. Como assim? Presta bem atenção. Quando você tem uma lâmpada como regulador de tensão, por mais que a resistência ela tenha mais ou menos a mesma característica de uma lâmpada, a resistência é uma resistência, a lâmpada ela funciona de forma mais sensível, ou seja, se o seu caminhão, o seu carro ou sua fonte de alimentação tiver em 12 volts, a lâmpada ela vai servir como uma fonte de tensão, de consumo, para poder manter aquele regulador de alta em 5 volts, que ele trabalha com 5 volts. Se por acaso você liga o veículo e ele nota que tem pouca carga na bateria, o que o alternador faz? Ele eleva a tensão para poder aumentar a carga da bateria. Então você sai de uma área de 12 volts e vai para 14,5, 15 volts. E essa tensão quando sobe, a lâmpada ela vai acender mais forte e vai continuar mantendo 5 volts de consumo daquele reguladorzinho de tensão que mantém o painel aceso. Quando você tira a lâmpada e coloca uma resistência, a resistência ela não consegue manter essa oscilação. Então passa mais tensão pela resistência. A alimentação que era para se manter em 5 volts para o transformador exacerba esse valor de 5 volts, sobe mais de 10%. O transformador, acontece duas coisas: ou ele vai parando de funcionar ou o painel para de funcionar, porque a multiplicação do transformador é muito alta para você subir a tensão de 1 volt, 1 volt e meio, 2 volts. É o que acontece. Então eu sempre falo isso há mais de 15 anos, quando esse rádio apareceu com esse painel. Quando você for substituir o LED aqui, tirar aquela lâmpada incandescente, não tira não, coloca ela encostadinha lá dentro em algum lugar, porque ela é o regulador de tensão do painel.
Aí você faz a ligação do LED aqui de forma independente, que é para você não perder o charme do rádio, que é justamente o painel que ele retroacende, né? E no escuro fica muito mais bonito. Tem que tomar cuidado com quem que você permite que mexa no seu rádio, porque mexe naquele momento, fica bonito, acende forte, mas se a pessoa fez caquinha, aí o negócio vai durar pouco. Eu acho que agora é o momento da gente olhar esse rádio por dentro. Foi só começar a utilizar o equipamento que a frequência já alterou. O que quer dizer isso? Quer dizer que houve aquecimento e com o aquecimento ele alterou a frequência. Agora vamos ver se o rádio está com a sintonia unificada. Ó, vamos lá então. Vou dar TX. Vamos fazer um toquezinho aqui. Ó. Não, o rádio não está com a sintonia unificada. E isso a gente vai corrigir. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte. Quando o rádio está com a sintonia unificada e ele aquece, se ele fugir frequência, é só você acertar. Não tem problema. Você vai acertar e ele vai estar na frequência, entendeu? Agora, quando o rádio não tem a sintonia unificada, fica difícil até para você usar o modo SSB, porque cada um vai estar na frequência. Ah, Alemão, mas vem assim de fábrica. Vem assim de fábrica para quem sabe usar. Uma pessoa que quer começar com um rádio top e não sabe usar, até ela conseguir aprender a mexer, vai ter tomado uma coisa atrás da outra. Eu acho que isso é contraproducente. Se você pode facilitar a vida dela, fazendo com que o negócio funcione de forma mais simples, você está trazendo mais um usuário para o seu dia a dia, para você trocar QSO. Se você complica o meio de campo para ela, a chance dela abandonar o hobby é de 80%. Então vamos ver o rádio por dentro como é que está. Esse cabo solto assim é um perigo, porque está começando a querer rachar o New Light, tá vendo? E não rachou porque o rádio tá muito novinho, tá vendo ali, ó? Então, eu vou soltar isso aqui de uma vez. Pronto, para evitar manipular nisso, esse cabo não pode ficar solto. Esse que é o circuito que mantém o painel retro iluminado aceso. Eu vou procurar aqui aonde que tá o redutor de tensão para poder manter esse painel ligado. Tem que ter alguma coisa aqui. Se tivesse ligado nos 12 volts, eu tinha queimado esse transformador aqui há muito tempo. Uma outra coisa aqui, ó. Foi colocado o frequencímetro aqui, a moda Haikyuu Park, tá quase soltando. Bobina palitada, trimpote em zona de saturação, modulador original para 6 amperes. Um modulador para 6 amperes não te dá a possibilidade de trabalhar com rádio com mais potência. Aí a pessoa vai e coloca o negócio em saturação. Tô buscando aqui a alimentação do New Light aqui, fio pelado, velho. Tem um ninho de guache aqui. Não foi tirado a lâmpada, tá aqui. Que bom, menos mal, mas olha a instalação, que coisa horrorosa. Na medida que você puxa a fiação, olha o que vem. Vamos bater um papo então, falar sobre o seu equipamento, que agora é um equipamento completamente diferente daquele que chegou aqui. Se o rádio chegou com o New Light falhando, esse transformador aqui, ó, balbal, tá bom? Coloquei um transformador top, funcionando, ligado da forma correta. O LED, eu não usei aquele plástico da sacolinha, porque aquele mercado não existe mais, tá bom? Frequência, agora tem TX e RX, você vai transmitir na frequência e vai receber na frequência. Se você quiser conversar com alguém, você pode sintonizar ou aqui pela sintonia fina ou aqui pela sintonia grossa. Chegou na voz da pessoa, Zé Fini. Outra coisa, tô até limpando o dedo aqui, ó. Tirei aquela cola, aquele plástico velho que tinha no rádio em volta, que o negócio tava feio, tava grudento. Todos os botões foram fixados para você não correr o risco de perder. Eu sempre comento que essa estrutura do VR9000 é uma estrutura que a princípio ela encanta. O rádio é bonito, o New Light chama atenção, é um rádio robusto, sóbrio, ele é bem objetivo, você tem o eco, você já tem o retorno, beleza. Algumas características foram alteradas, como por exemplo, quando você acionar o eco para poder colocar o eco do seu jeito, agora tem uma chavinha aqui, ó, do lado do microfone. Esse rádio agora tem muito áudio, então não dá pra gente deixar o talkback ligado. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Espera aí. Olha só. Esse rádio não tinha áudio. Quem me acompanha aqui desde o início do vídeo viu que o rádio não tinha áudio. Não, olha só. Tá vendo? Fica uma coisa realmente absurda de forte. É isso que eu quero que ele tenha. Um áudio que seja compatível. Então é o seguinte, ó. Chegou. Colocou o eco na posição mais ou menos que você quer. Vai aqui na chavinha. Desliga a chavinha.
você vai ter o eco, mas não obrigatoriamente vai ter o retorno. Isso resolve o problema. Eu não coloquei lá atrás, porque se ele for colocar esse rádio aqui numa gaveta, como é que ele vai ligar e desligar o retorno? Ele fica uma coisa meio estranha, né? Um outro detalhe importante também. Como eu sempre comento que esse rádio é o Landau dos antigos, eu deixo a ventilação nesse rádio aqui ligada direto, tá? Eu não faço automatização para esse rádio, porque ele é uma estrutura que aquece mais. Não aquece mais porque rende mais, ao contrário, ele aquece demais porque ele é manco. Por isso que ele chega com áudio baixo, a portadora aquém, com demodulação negativa. Não é um negócio legal. Então não é isso que a gente quer, né? A gente quer um negócio que seja sempre positivo no sentido de funcionar, no sentido de você falar e as pessoas te ouvirem, que é o mais importante. Eu estava modulando aqui no canal 50. Vamos colocar aqui no 20. Desligar aqui o filtro. Fazer igual eu faço com vocês. Ó, RF gain no meio-dia. Tudo no meio-dia. Só para você ter ideia. Olha só que delícia. Olha. Alô. Alô. Tá vendo? Ó. Tô me escutando no outro rádio. Deve estar fazendo barulho do ventilador aí. Tá vendo? Fica bonito. E não fica aquela coisa abafada. Aquela coisa ridícula que estava original. Ó. Potência e amplitude modulada. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você tem 15 watts de portadora e quando falar o microfone você tem essa potência. Alô, alô, testando. Pode ver que até o consumo do rádio aumenta na proporção. Deixa eu ver agora no modo SSB. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Um rádio que originalmente não te oferece nem 16 watts. E estava com uma coisa muito feia, modulação muito feia. Lembrando que o eco continua ligado naquela configuração que você viu. Esse rádio não tem controle de ganho de potência no modo SSB. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Até o consumo corrobora com a potência do rádio. E é isso que ele vai te entregar com qualidade. Olha, irmão, não dá o mesmo rendimento do RP80? Não, são rádios completamente distintos. Quando a gente fala em potência, a gente está falando em tipo potência de chuveiro. Aqui a gente trabalha demodulação. A gente tem que converter tudo em decibéis. Então, quando eu pego um equipamento que me entrega lá 10, 12% de demodulação, eu primeiro trabalho a demodulação, depois eu penso na potência. Potência secundária à demodulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem um rádio com 100 watts e a demodulação dele é 50%, você vai chegar igual um Cobra 148 com 12. A realidade é essa, a gente está falando em decibéis e não em potência. Potência é convertida em calor, por isso que a gente usa cooler aqui atrás. E não é a potência propriamente dito que vai determinar se você vai chegar do ponto A ao ponto B. Ela determina o sinal que você chega, mas ela não determina a qualidade do seu áudio. Cada coisa representa uma coisa numa transmissão. Então, quando a gente pega um rádio que demodula 100%, independente da potência que ele te entregar, você chega, porque o rádio está demodulando. É fácil de você compreender alguém falando de um rádio que está demodulando. Agora, um rádio que não demodula, é como se você estivesse constantemente operando um rádio que tem um travesseiro abafando o microfone. Você chega, às vezes o sinal chega a 9, 10 dB, mas o áudio não é aquela coisa compreensível. Lembra que eu falei anteriormente? Hein? O cara acabou de falar assim, hã? A pessoa assim, pô, mas você não tá me ouvindo? Não, não tô te escutando, só que eu não entendo o que você fala pra dentro. Às vezes não é a pessoa, a dicção dela é boa, mas o rádio não demodulando, ele não te proporciona isso. Pra vocês terem ideia, eu tenho um RP90 e um RP, e mais um monte de RP80, um em cada carro, e no meu Gol, que ele é 2004, o painel dele é do Bola. Eu coloquei nesse carro, que tem um painel muito pequeno, eu coloquei um RP90, mas para isso eu tive que trabalhar cristalização, tive que trabalhar áudio, tive que trabalhar demodulação, quando eu falo áudio, eu tive que aumentar muito a sensibilidade do áudio dele, porque ele não tem áudio. O RP90 é um rádio que não tem áudio, ele é Maxilog. Rádio Maxilog é complicado. E se você vê eu falando com ele em SSB com qualquer outro rádio digital, parece que os dois estão conversando pessoalmente. Não dá nem impressão de estar usando o rádio, de tão perfeito que fica. Como é que você faz isso com rádio analógico, sendo que a frequência dele fica assim o tempo todo? Ela oscila para um lado, oscila para o outro, oscila para um lado, oscila para o outro. Ela oscila junto com a tensão da fonte. Às vezes a fonte, igual a minha aqui, é uma fonte sem vergonha, o ripple dela é muito alto, e na medida que vai acontecer no ripple, a frequência ela vai oscilando. E você vê isso quando você injeta um sinal, coloca no osciloscópio, você fica reparando, pô, se a minha fonte fosse um HP, por exemplo, eu não veria esse tipo de coisa. Mas como a utilização do rádio amador é uma coisa muito pragmática, ô fulano, você me escuta? Escuto, fechou.
ali dá para você começar um diálogo, começar um QSO. Como isso é o mais importante, eu foco meu trabalho na demodulação, porque esse é o foco do meu trabalho desde que eu comecei. Você vai notar que em muitos ambientes, em amplitude modulada, que o seu sinal tiver lá 2, 3, a pessoa vai te escutar 8, 9. Por quê? Porque o seu áudio sempre vai superar a portadora. Vamos ver demodulação. Vamos lá. Esse rádio é muito ignorante. Ele ficou muito bom. Vamos ver se está emitindo espúrios. Vamos lá embaixo. 25855, dígito 20, banda A. Um momento. Calma, meu gerador de sinais. Banda B. Quase quebrei o 12. Banda C. Banda D. Banda E. E banda F. E todo mundo sabe que o que queima realmente o filme desse rádio é a transmissão dele em amplitude modulada, que é recheada de espúrios. E você está vendo, não há espúrios na transmissão desse danado. Recepção, os Scott novos, recepção nova, tudo com a GC em cima. A sintonia do equipamento estava original, TX e RX estavam separados, agora está unificado. Eu vou dar TX aqui, você vai ver que a sintonia fina na transmissão também, ela vai atuar, ó. Adiantei, atrasei, tá vendo? Então aqui é o seguinte, você chegou em USB ou LSB, você chegou aqui na voz da pessoa, meu amigo, pau na gaita, vai usar o rádio. Você vai conversar bastante agora. E é isso aí, pessoal. Gostou do resultado? Dá o seu joinha aqui de baixo, indica esse vídeo para aquele seu amigo que tem um rádio com áudio ruim, que você fica lá, hein? Não entendi o que você falou. Eu resolvo o problema desse equipamento, pode ficar tranquilo. Quer que eu prepare o equipamento para você? Entre em contato aqui, ó, via WhatsApp. Fala comigo, alemão, meu nome é fulano, eu moro na cidade tal, meu caminhão é tal, eu queria que você preparasse um rádio para mim. O que a gente pode fazer? E pode ter certeza, eu vou te ajudar, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.